e que infelizmente nesses últimos tempos a gente viveu coisas muito ruins na escola. Hoje a gente vai falar sobre como a tecnologia pode ajudar na segurança dos nossos filhos, das nossas crianças na escola. E para isso, hoje a gente está recebendo aqui o Léo Guimainer. É isso, Léo? É isso aí, Bruno. Como Muito vai? prazer, Tudo obrigado bem? por ter aceito o nosso Igualmente. convite. Hoje ele vai falar tudo sobre a segurança que a gente precisa para os nossos alunos, para as nossas crianças nas escolas. O Léo ele é fundador de uma plataforma que cuida dessa segurança. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente sobre a importância dessa tecnologia auxiliar a gente na segurança das crianças. Claro, Bruno. Acho que vale contar que eu sou pai, antes de tudo. Ah, sim, E importante. os meus filhos costumam dizer que essa empresa só existe porque eu os tenho. Então, é mais para a verdade. Uns 10 anos atrás, mais ou menos, buscando os meus filhos mais novos, a escola são 3, mas os garotos mais novos, surgiu essa percepção de que a gente poderia melhorar a segurança e a fluidez do momento de saída dos estudantes. De lá para cá, a gente vem crescendo essa plataforma constantemente, até com a ajuda dos nossos clientes que vão nos dizendo o que a gente precisa. Ela se tornou uma plataforma de segurança mais abrangente, que olha para desde o momento que os estudantes saem de casa com rastreamento de transporte escolar, por exemplo, até a hora que voltam para casa com a mesma solução ali, mas ao longo do dia escolar a gente tem uma série de funcionalidades que permitem que tanto os alunos, as equipes nas escolas tenham mais segurança em diversos aspectos, como controle de acesso e coisas assim, mas também que leve tranquilidade, paz de espírito para os pais. Né? Eu acho que uma das preocupações da grande maioria aí das famílias é de fato esse controle de acesso, né? Porque deixei meu filho na escola, mas como é que eu garanto que é só a minha família que consegue retirar o meu filho dali da escola? Como é que a escola tem esse controle? A escola conhece todos os pais? A escola sabe quem são os familiares? Como é que a escola controla isso? E essa plataforma ajuda então nessa segurança, certo? Exatamente. Nem sempre cabe, por exemplo, uma catraca ali na escola, porque é diferente, é um ambiente diferente de um prédio corporativo, né? E aí a gente faz isso, essa informação de quem é pai, de quem é mãe, das pessoas autorizadas por mãe e pai a buscar as crianças na escola, está tudo num tablet. Dá para usar reconhecimento facial, dá para usar QR Code, tudo para identificar tanto os estudantes quanto as pessoas autorizadas. Então imagina que se tem uma pessoa controlando ali quem está saindo e com quem está saindo, né, cada estudante, se essa pessoa que tem normalmente essas pessoas têm uma memória incrível, né, eles lembram de todo mundo, de vô, e é fantástico, tem um baita de um respeito. Mas a gente também entende a pressão que fica sobre essas pessoas, né, de ter de lembrar de todo mundo. A gente aprendeu com as equipes de portaria em várias entrevistas, conversas e tudo, e trouxe isso para o mundo digital, de forma que quando alguém vai buscar as crianças lá, crianças ou até mais velhos, né, essa pessoa que está lá na portaria consegue ter todas essas informações, foto, nome, um documento de identificação num tablet, por exemplo, e ter certeza de que eu estou indo lá buscar meus filhos e que eu sou essa pessoa autorizada para isso, sabe? Não, isso é muito legal. E hoje, até por esse aplicativo, eu conheço um aplicativo, eu estava conversando aqui com ele, que ele dispara uma mensagem quando o pai está chegando perto da escola, dispara uma mensagem para o pessoal da portaria já ir chamando e organizando ali a criança para, de fato, ser até uma coisa mais rápida, né? É exatamente o nosso aplicativo. Os carros vão fazendo filas ali na frente da escola e aí fica aquela fila gigantesca para tirar os alunos e esse aplicativo acaba ajudando nisso, né? É isso que a gente faz. A gente nasceu lá em 2013 fazendo isso, viu, Bruno? Antecipando para as escolas quando os pais estão chegando a pé ou de carro, para que as crianças ou mesmo os jovens estejam prontos para sair antes dos pais chegarem. Com isso a gente acelera todo esse processo, a gente reduz em até 75% o tempo que os pais ficam esperando, considerando carros, tá? Eu, por exemplo, ficava 20 minutos, passei a ficar 3, 4 minutos para buscar os meninos na escola. É que tudo depende também de como é a via ali da escola, né? Porque às vezes é uma via de mão única, que daí é o caos quando mão única horário... com rotatória no final, tem umas situações complexas, assim. Sim. Agora, uma dúvida, Léo, as pessoas que, por exemplo, não têm autorização de tirar as crianças da escola e estão a caminho por esse aplicativo, como é que a portaria identifica que não é a pessoa dona do aplicativo, por exemplo? Aí a gente não identifica que ela está se aproximando, porque se ela não está usando o aplicativo eu não consigo saber que ela está próxima à escola, mas lá na portaria, assim como na secretaria, tem todas essas informações. Então, é mais ou menos assim, em geral, as escolas dizem lá para o nosso sistema
quem são os pais. E os pais, porque têm esse acesso ao aplicativo que a gente fornece, podem ir lá e conceder autorizações para outras pessoas. Então eu posso dizer para o sistema lá tirar uma foto da minha mãe, por exemplo, com os dados dela, nome e CPF, por exemplo. E aí quando ela chegar na escola, a equipe da escola consegue conferir se ela tem autorização. Está tudo disponível ali em tempo real no sistema. Então essa validação é feita ali ao vivo, né? Porque eu estou imaginando assim, sei lá, o pai está no trabalho, não vai chegar a tempo de buscar o filho na escola, precisa ligar para alguém para falar, olha, você consegue pegar meu filho, mas essa pessoa não tem autorização. Como é que isso acontece? Ao invés de, por exemplo, ligar para a escola, que é até inseguro, alguém poderia ligar lá exatamente. e se fazer passar por mim, vai entrar no nosso aplicativo. Então, hoje a gente tem mais ou menos 250 mil pais e mães usando o sistema, tá? No Brasil, a maior parte, mas em outros 8 países também. Então, eu entro lá, eu tenho de botar minha biometria, ou fazer reconhecimento facial, ou a senha do aplicativo. Aí eu vou colocar, por exemplo, a sua foto, seu nome, seu CPF, e imediatamente a escola vai ter essa informação lá. Então, ao invés de eu ligar e falar, olha, o Bruno está indo aí buscar o João na escola, eu vou mandar sua foto e seus documentos, aí quando você chegar lá, a escola já vai estar sabendo. E esse processo também funciona se for o oposto, né? Porque, sei lá, acontece de tudo. De repente tem uma pessoa cadastrada e aí teve um desentendimento na família, sei lá, rolou alguma coisa, e essa pessoa precisa sair do sistema antes do horário da saída da escola, por exemplo. A mãe ou o pai deletam na mesma hora essa autorização, além de essa pessoa perder o acesso ao aplicativo, então ela não pode mais dizer que está a caminho. A gente apaga essa informação de lá, fica registrado que essa pessoa não pode mais, mas a gente também manda para os e-mails das pessoas responsáveis lá na escola essa informação. Ainda assim, toda vez que a criança que se registra a saída do estudante na plataforma, os pais recebem uma notificação dizendo Bruno está vindo aqui, está vindo buscar seus filhos, por exemplo. Tá? Então, 10 anos de desenvolvimento vai nos dando a competência, digamos assim, a partir das necessidades das escolas, de ir complementando a ferramenta. Não, e eu entendo que é isso, né? A vivência faz com que você aprenda muitas coisas na rotina ali do dia a dia, porque a partir de uma certa idade, também imagino que as crianças já possam sair sozinhas da escola. Exatamente. Então, no aplicativo, ou sair sozinhas, de repente, só alguns dias da semana, sei lá, sexta-feira ele pode sair porque ele vai num lugar ali pertinho da escola. A mãe e o pai determinam isso no próprio aplicativo dos pais. Então, eu como pai posso ir ali e falar, meu filho só pode sair hoje sozinho. E aí isso está num aplicativo do estudante para os mais velhos e que podem ter um smartphone, ou num QR Code que a escola pode imprimir como uma identificação, um crachá assim para os estudantes. E aí a equipe de portaria escaneia com o aplicativo que a gente também fornece. E aí quando escaneia, vê lá a foto do meu filho, se ele pode ou não sair desacompanhado, e já registra a entrada ou a saída dependendo do momento do dia. Entendi. Então tem tudo preparado já, e eu acredito que a vivência vai fazendo vocês criando ferramentas ali a cada dia. Reconhecimento de placa de veículo, reconhecimento facial, botões de emergência que podem servir desde dizer ter um fio desencapado e manda uma notificação imediata para a equipe de manutenção, ou até se está pegando fogo avisar o corpo de bombeiros. Tem uma série de coisas que a gente tem desenvolvido. A cada 4 semanas, mais ou menos, tem coisas novas lá. Então. E tem canal de comunicação, por exemplo, entre pais e professores, ou pais e coordenação, ou pessoal da secretaria? Tem algum canal em que... Ao contrário, as escolas podem mandar notificações, alertas para os pais, também de forma imediata, com o conteúdo que desejar, mas não ao contrário. A gente... Senão também os professores vão ficar enlouquecidos, né? Não dá para fazer tudo bem feito. A gente decidiu lá em 2014 que a gente ia fazer parceria com agendas digitais e ia se especializar em segurança. Então a gente decidiu não evoluir para a comunicação, porque são coisas muito distintas. E a gente ia fazer, eu falo que é igual o pato, né? Não nada, não anda e não voa direito. Não então a gente resolveu ir lá e focar em segurança e crescer a ferramenta para isso. Ô Léo, e você acha que depois que essa onda, né, de acidentes, aí, de incidentes que aconteceram nas escolas, que a gente ouviu falar nos últimos tempos, depois disso, você acha que foi mais procurada a ferramenta que você desenvolveu? Foi mais procurada para aquela situação específica. Como a gente já tem clientes nos Estados Unidos há alguns anos, a gente já tinha soluções olhando para esse tipo
de situação, é assustador, mas nos Estados Unidos ainda acontece com uma incidência ainda maior. Só para dar uma referência, a gente teve 23 casos ao longo de 22, 23 anos no Brasil. Nos Estados Unidos, só o ano passado foram mais de 190 casos de armas em escolas, não necessariamente que geraram mortes ou fatalidades assim, mas situações com armas em escolas. Então é muito mais preparado, digamos assim, o processo de segurança lá. Então a gente já vem desenvolvendo algumas coisas, olhando para esses clientes que estão nos Estados Unidos e acabou estando pronto aqui, disponível para essas situações, né? Não, eu acho que esse deve ser inclusive um dos fatores decisivos aí na hora de você escolher a escola do seu filho, porque hoje em dia, infelizmente, a gente tem escolas que não tem catraca, não tem cancela, não tem nada. Você abriu, tá dentro da escola, e por mais que a escola seja muito boa no quesito pedagógico, às vezes falta na segurança. Eu acho que aí precisa de um conjunto, né, de coisas para você decidir pela escola, pela melhor escola. No fim das contas, as ferramentas de comunicação, software de gestão escolar, o School Guardian, são soluções que vão sendo agregadas à gestão da escola para que os gestores e os educadores possam se dedicar à educação, que é o que eles sabem fazer melhor do que todos nós. E a gente se foca em dar essas ferramentas para dar essa tranquilidade, essa fluidez lá no dia a dia deles. O Léo contou aqui pra gente que ele, além de ser CEO, né, fundador dessa plataforma, ele é pai, por isso que ele conseguiu pensar em tudo isso. E quando foi que surgiu essa ideia de, olha, vou fazer uma ferramenta aqui para segurar, para de fato me sentir seguro com os meus filhos na escola? Como surgiu isso? Fui buscar os meninos na escola, então eu tenho 3, que estão hoje com 29, 18 e 16. Mas quando os meninos, 10 anos atrás, eu estava com 8 e 6 os pequenos, né? Fui buscá-los na escola, moro em Santo André, então é até aqui tranquilo, mas em geral demorava uns 20 minutos para pegá-los naquela época, né? E nesse dia, pontualmente, ele demorou 40. Como eu já trabalhava com tecnologia, acabei ligando para o meu sócio e falei, cara, acho que tem uma situação que a gente pode ajudar a resolver. E a gente olhou num primeiro momento, numa primeira leitura, para acelerar o processo, mas quando a gente fala de crianças, dos filhos de alguém, né, assim, a gente tem de olhar sempre para a segurança. E aí esse foi o caminho que acabou vindo nos próximos passos ali, de olhar para a segurança e essa questão da mobilidade, do trânsito, eu costumo dizer que é um benefício colateral, né? É bom, é legal, mas é muito mais importante que a gente tenha segurança do que essa agilidade aí. E faz quanto tempo que você fundou essa ferramenta? 10 anos, que foi em 2013 que a gente fez o primeiro piloto lá na escola dos meus filhos, em 2014 a gente começou a comercializar. Que legal. E hoje vocês atendem quantas escolas assim no país? Pouco mais de 400, a maior parte no Brasil, mas aí tem clientes em alguns países da América, Estados Unidos, México, Costa Rica, Bahamas, Uruguai, alguns outros, Peru, Portugal, a gente tem cliente na Malásia, tá expandindo aí para outros lugares também. Agora, eu imagino que a maioria, né, dessas escolas são escolas particulares, né? Ou não? Sim, são no Brasil escolas particulares. Só escolas particulares? Sim, mas a gente já tem algumas conversas com algumas municipalidades, em especial com essa questão da segurança, mas a gente também rastreia transporte escolar e aí como a oferta de transporte escolar pública está lá na Secretaria de Educação ou de Transportes ou algo assim, a gente consegue ajudar também nesse controle, até verificação da execução dos contratos, né, se estão acontecendo direitinho e tudo. Então algumas conversas com as municipalidades têm acontecido mais recentemente, mas em geral são escolas privadas. Nos Estados Unidos a gente tem escola público-privada, digamos assim, que tem gestão privada, mas com dinheiro público. A gente tem esse perfil lá nos Estados Unidos também. Léo, você falou uma coisa que me surge uma dúvida agora. Você falou sobre o transporte escolar, né? Quando a escola faz o uso dessa ferramenta, mas também tem transporte escolar, a responsabilidade de segurança dos alunos está sob o transporte escolar com o uso dessa ferramenta ou sobre o uso da ferramenta? Não sei se eu fui claro na pergunta, mas, sei lá, a família cadastrou número de pessoas para retirar os filhos na escola, só que esses filhos vão de transporte público. E daí eu não sei se precisa ter o nome do responsável pelo transporte público, porque eu imagino que ele possa ter alguns funcionários envolvidos. Se for ali. o transporte escolar, talvez, mas aí depende de como se dá a contratação do transporte escolar. Na maior parte dos casos no Brasil, os pais contratam o transporte escolar por conta própria. Ali alguém que atende o seu bairro, às vezes algum vizinho. Mas tem algumas escolas que cadastram e selecionam algumas empresas de transporte escolar específicas. E ainda tem um outro perfil, que são escolas que têm a frota própria de transporte escolar. Nesses dois casos, principalmente no que tem a frota própria,
sou eu, escola, oferecendo o serviço, eu sou responsável por isso. Se é o transporte que o pai contrata, o pai e a mãe são responsáveis por isso. Se é aquele perfil de escola que homologa o transportador e diz só essas empresas vão trabalhar para a gente aqui, ela é corresponsável e aí é legal ter esse controle também. Entendi. E a nossa função de transporte escolar faz o seguinte, tá? Eu digo, mãe, pai, estou chegando aí para buscar seu filho na sua casa, seu filho embarcou no transporte escolar, vê no mapa onde a gente está em tempo real, sim. Seu filho chegou na escola e no caminho inverso a mesma coisa. Agora, Léo, a gente sabe que essa realidade de ter essa ferramenta, às vezes está longe da realidade de várias escolas públicas, principalmente. Eu queria, se você puder, que você desse alguma dica de segurança nessa saída aí de alunos da escola, sem precisar usar essa ferramenta. As escolas que não têm acesso a essa ferramenta, quais são as dicas que você daria para que tivesse uma saída e entrada ali mais segura para os alunos? É uma ótima pergunta, tá? Bom, primeiro, é super acessível a ferramenta, tá? É super tranquila, que os processos de compra pública são diferentes e tudo bem, mas é super acessível. Mas acho que o importante é a gente, principalmente para as crianças menores, para os estudantes mais novos, que a gente tenha esse cuidado de conhecer, de saber quem são as pessoas. Não é muito eficiente, mas é melhor do que não ter, ter uma relação em papel com os nomes e eventualmente até com as fotos de mãe, pai e outras pessoas autorizadas a buscar as crianças, principalmente as pequenas, né, que tem esse controle ali na hora de sair. Os mais velhos não têm já não tem mais, né? Normalmente a partir do 6º ano, 11, 12 anos de idade, isso já não acontece mais, principalmente nas escolas públicas, já não tem mais, né, esse controle na saída, mas saber se os estudantes saíram pode ser muito legal, então registrar de alguma maneira essa saída, que seja numa planilha, mas saber quem está na escola, quem saiu da escola, até para, se precisar evacuar a escola, a gente saber todo mundo que está lá dentro, por exemplo, imaginando uma situação de incêndio ou mesmo de um invasor. Sim. Essas foram dicas da escola para a família e da família para a escola. Eu estou falando isso porque uma vez aconteceu uma coisa que eu soube, que por engano o transporte escolar colocou uma criança que não era do transporte escolar dentro da van. E essa criança foi embora. A hora que a mãe chegou para pegar, ninguém sabia onde estava a criança e a mãe ficou desesperada. Então, eu gostaria que você falasse sobre o que é que essa família pode ter, se apegar ali na segurança na hora de retirar as crianças para que seja uma saída tranquila. É sempre uma coisa conjunta, famílias e escola, assim, não é sempre responsabilidade só de um lado ou do outro. Escola e família têm que trabalhar junto, tanto como trabalha na educação, na gestão ali desses fluxos e tudo. Então, para as mães e pais deixarem a escola super bem informada sobre como seus filhos vão embora, se podem ou não, nem que seja lá na agenda de papel ou na agenda digital, deixar isso informado lá, né? Então, meu filho não vai de transporte escolar, deixa isso claro, e manter uma comunicação sempre aberta, de mão dupla aí, né? Entre os pais levando essa informação, né? E a escola trazendo a informação para os pais também. Acho que com comunicação tudo é bem facilitado. Não, e além de que a comunicação traz essa proximidade, essa familiaridade ali das pessoas, dos funcionários da escola, conhecer de fato a família, saber quem são os pais, os avós, os tios, e aí passar essa segurança também para a família, né? De fato. Faz toda a diferença mesmo. A gente vê que quando isso é implementado em algumas escolas que têm associações de pais e mestres ou qualquer coisa por aí, né, com a nomenclatura que for, como a escola acaba fluindo melhor, como os estudantes acabam florescendo melhor, porque os pais estão participando da educação e estão ajudando a escola a funcionar. A gente tem o péssimo hábito de terceirizar a educação, né? Está na escola, responsabilidade da escola. E não é assim. Na verdade, a gente, conjunto, pai, mãe, a gente tem de estar o mais próximo possível. Claro, tem o trabalho, tem o resto da vida acontecendo, mas a gente tem de estar pertinho dos filhos, ali, o mais perto que a gente puder, para que a gente vivencie e ajude isso tudo a ser seguro e funcionar bem. Né? Não, e inclusive uma das coisas que você, pai, mãe, aí que está procurando escola para o seu filho, precisa avaliar na hora de procurar uma escola, porque às vezes é o valor da escola esse. O valor da escola é, de fato, buscar uma relação próxima ali com as famílias, porque infelizmente tem muitas escolas por aí que só querem saber de matrícula, né? O aluno é só um número, e aí não sabe nada sobre o aluno e acaba falhando nesse quesito segurança aí. Por isso que é importante você ir atrás de algo que esteja alinhado com os valores da sua família também. Léo, queria que você passasse os seus contatos, falasse pra gente como é que as pessoas procuram a sua plataforma, como é que faz para implementar nas escolas, como funciona?
Legal. Dá para nos achar no telefone 11 30 90 68 32. A gente está nas mídias sociais, tem o nosso site que é schoolguardian.app e o Instagram, particularmente, schoolguardianapp.br. É importante isso, você procurar saber sobre como funcionam essas ferramentas, porque às vezes parece muito burocrático, mas é o que você falou. É uma coisa simples, né, de fazer. Então você que é dono de escola aí, que quer implementar essa ferramenta na sua escola, faz contato com o Léo, porque isso garante a segurança dos alunos, além de passar mais credibilidade para as famílias que vão procurar aí pela sua escola para fazer matrícula dos filhos, porque de fato essa é uma coisa importante, né, no convívio ali da escola, né, Léo? É verdade. Vira e mexe, alguém liga lá, uma mãe ou um pai perguntando, olha, eu moro em tal lugar, onde tem escolas que tem o School Guardian? Justamente porque estão preocupados cada vez mais com a segurança. Faz toda a diferença. Não é, obviamente, essa tomada de decisão. Mãe e pai vão olhar para o processo pedagógico, se são crianças menores, o cuidado, a alimentação, tudo isso. Mas pode ser sim um diferencial, você tem toda a razão. Agora, Léo, School Guardian, que é o nome da sua ferramenta, ela está geralmente está dentro de alguma outra ferramenta que a escola já usa, ou essa é a ferramenta principal da escola? Porque a gente está falando aqui de uma outra agenda digital que usa a School Guardian como uma ferramenta de segurança, mas é uma outra agenda digital. Como é que funciona? Geralmente é direto o seu aplicativo ou não? É direto, mas a gente tem parcerias com agendas digitais, com softwares de gestão escolar para facilitar o uso da nossa ferramenta, da nossa plataforma pelas escolas. Então, a turma de TI lá da escola não precisa colocar as informações aqui no software de gestão e depois no School Guardian. A gente vai lá e busca a informação do software de gestão, mantém atualizada. Então, a gente tem todas as parcerias com diversos outros sistemas para ajudar as escolas aqui. Ô, Léo, e já, só pra gente finalizar aqui, já aconteceu alguma coisa muito mirabolante, assim, em relação a essa plataforma, que aí vocês tiveram um insight e falaram, nossa, a gente precisa cuidar disso. Porque foi uma coisa incomum ali de acontecer, mas que aconteceu e vocês precisaram criar uma outra ferramenta ali para que não acontecesse mais? Eu acho que não, mas tem uma curiosidade. A gente tem algumas funcionalidades ali de pânico, por exemplo, para avisar que tem alguma coisa errada acontecendo. E muitas vezes essas ferramentas são usadas indevidamente. Então gera uma tensão ali, naqueles momentos ali na escola, mas tudo se resolve e graças a Deus nunca foi nada de verdade. Foi só por curiosidade, muitas vezes. Mas como é? Você aperta alguma coisa no aplicativo e aciona algo na escola? Como funciona? Depende do caminho, né? Se é da escola, por exemplo, a escola pode avisar bombeiro que está pegando fogo, mas os pais podem avisar, por exemplo, se tem um sequestrador junto com eles, usando o aplicativo para isso, tem um botão de pânico e tudo. Então, graças a Deus nunca sério, mas está lá. Mas tá então no disponível. Aplicativo você consegue dizer se tem alguma coisa de errado acontecendo. Tem um jeito de ativar lá, que eu não posso ficar falando, senão Entendi, ele porque senão, perde a funcionalidade. Vai mas todo mundo, todos os bandidos aí, sei lá quem, Sim. vai saber e Mas vai dar para usar. Mas tem, né? Tem um jeito bem simples de disparar isso, avisar para as escolas que tem algum problema. E eu imagino que essa ferramenta passa por constante evolução, né? Diariamente vão acontecendo coisas aí na escola que vocês precisam pensar em como fazer isso deixar de acontecer, né? As escolas nos contam bastante, tem um canal de comunicação muito aberto assim com os nossos clientes. Então eles nos contam bastante o que precisam, quais são as funcionalidades que estão faltando ou melhorias nas funcionalidades já existentes. A gente vai anotando isso. A cada 3 meses a gente manda uma pesquisa para os clientes votarem quais são as funcionalidades que eles precisam mais entre todas essas que foram ditas ao longo daquele período para a nossa equipe de atendimento ao cliente. Aí os clientes votam e a gente passa a desenvolver aquilo. E a cada 3 semanas, mais ou menos, a gente lança coisas novas ou melhorias na plataforma. Então é frenético. Eu imagino que seja. Eu tive uma experiência numa escola que eu já trabalhei e que essa funcionalidade de avisar, né, o EduGo, de avisar que estava chegando, não foi muito bem aceita pelas famílias, porque dá um certo trabalho, né? Você, às vezes, ali está dirigindo, aí você precisa pegar o celular e falar, tô chegando. Eu não sei muito bem como é que funciona isso, se o próprio sinal já manda uma mensagem automática. Isso, aliás, é muito importante. A gente desenvolveu de uma maneira que os pais não precisam usar o celular enquanto estão dirigindo, até porque isso infringiria a lei, não dá para fazer. Mas, ao mesmo tempo, a gente não rastreia os pais. A gente desenvolveu uma tecnologia que permite que eu saiba que a mãe ou o pai estão próximos à escola,
no horário ali, mais ou menos o horário de saída, sem saber a localização dos pais. Então, é um processo muito seguro e ninguém precisa tocar no celular enquanto está dirigindo, por exemplo. Mas para fazer o login, essa mãe precisa colocar lá a biometria. Lá de casa. Antes de sair de casa ou do trabalho, já pode apertar esse botão no aplicativo antes de sentar no carro. Já aconteceu de eu estar numa cidade, estava indo buscar os meninos, era uma ponte aérea, saí lá do Rio de Janeiro, vim lá no Rio de Janeiro, apertei o botão, quando cheguei em Santo André, só quando cheguei em Santo André, avisou que eu estava próximo e eu não precisei tocar no celular. Porque eu fico pensando, Deus o livre, essa família teve o celular furtado, o celular tá ali com o bandido e tá se aproximando da escola. Como é que a escola saberia que não é a mãe? Se acontecer isso no meio do caminho, tem o botão de pânico que eu acabei de comentar com você, tá? Mas se alguém roubar o meu celular, por exemplo, ou furtar meu celular, precisaria ter a senha, a minha digital ou o meu rosto para entrar no aplicativo. Sem isso, não consegue. Mesmo que eu não feche o aplicativo, mas sair lá do School Guardian, avisei que estou a caminho. Saí do School Guardian e fui para o WhatsApp, por exemplo, ou para o Google Maps, o que vai acontecer é que vai pedir de novo a senha ou vai pedir de novo a biometria, justamente para eu esquecer meu celular ali, alguém pegar, não vai funcionar. Entendi. É isso aí, Léo. Gente, você que viu todas essas dicas de segurança, procura se informar aí na escola do seu filho, se por acaso eles fazem algum uso de alguma ferramenta dessa, porque é importante. Às vezes é de segurança que a escola está precisando. Léo, mais uma vez, passa os seus contatos, como é que as pessoas te encontram, como é que elas fazem adesão dessa plataforma, por favor. Legal. Quem contrata a gente são as escolas, até para manter a segurança das famílias, e porque as escolas sabem quem é mãe, quem é pai de cada estudante, então é sempre via escola. A gente tem um site que é schoolguardian.app e o telefone 11 30 90 68 32. É uma contratação ali por assinatura, super simples, sem burocracia. É isso. Muito obrigado, viu, Léo? Bruno, foi um papo prazer. muito bom e importante de as famílias que estão assistindo a gente também saber sobre todas essas possibilidades aí. Valeu demais. Muito obrigado.